Essa semana, no dia 31, nós comemoramos a Reforma Protestante, mas a nossa reforma começou em agosto. Desde agosto nós temos vivido esse momento de reforma, quando nós reavaliamos o que é ser um cristão de verdade, e nós trilhamos uma jornada, agosto e setembro, aprendendo sobre o que é ser cristão. Em setembro, outubro, nós conversamos a respeito do que é ser igreja. E agora nós vamos dar sequência a essa grande reforma espiritual que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, aprendendo um pouco mais sobre o que é ser um cristão contagiante. Por quê? Porque só é possível ser um cristão contagiante se você é um cristão de verdade. Se você não é um cristão de verdade, se você só se acostumou com a igreja, se adaptou com a liturgia de culto, você não vai viver uma vida inspiradora, você não vai ser contagiante. Só é possível ser um cristão contagiante quando você entende o que é a igreja de Jesus e faz parte da igreja local. Então essa série é uma série que vai te levar para o próximo nível. Eu quero dar início nessa série trazendo um personagem que é ao mesmo tempo muito conhecido, mas pouco pregado sobre ele. Todos nós aqui já ouvimos falar de Barnabé, mas nós ouvimos falar de Barnabé em relação a Paulo, em relação a João Marcos, dentro de outras pregações, mas é pouco pregado sobre a vida desse homem, porque pouco se sabe sobre ele, mas ele foi um homem divisor de águas, ele foi um homem que abençoou a igreja primitiva e influenciou a comunidade cristã, e é sobre ele que eu quero falar nessa manhã. Eu não sei se você sabe ou não, mas Barnabé não se chama Barnabé. Barnabé é o seu apelido. Interessante porque a gente dá um apelido para uma pessoa, e esse apelido ele é devido à aparência, ele é devido ao jeito dela, algo que te chame a atenção. Então, Barnabé recebeu esse apelido dos apóstolos, e você daqui a pouquinho já vai saber o porquê. Esse nome está completamente correlacionado ao temperamento, ao jeito de Barnabé ser. Sabe qual era o nome de Barnabé? O nome dele era José. Olha que interessante, José era levita. Isso significa que ele veio da tribo dos levitas. Isso significa que ele nasceu ali na província de Chipre, fica mais ou menos na Grécia. E é interessante porque ser da tribo dos levitas, de Levi, e ao mesmo tempo ter nascido em Chipre, faz com que Barnabé seja um homem da cultura helênica. Ele é um judeu helênico, um judeu de fala grega, o que fez com que ele pudesse transicionar entre os judeus e os gentios. Ele entendia as duas culturas, ele tinha conexão com as duas culturas, igual aconteceu também com o apóstolo Paulo. Isso me faz pensar o quanto que Deus tem controle sobre as nossas vidas e sobre as nossas histórias, porque desde o Antigo Testamento a vida de ninguém é obra do acaso. Moisés poderia ter pensado: minha vida é um desastre, eu cresci no meio de duas culturas, abandonado pela minha mãe. Mas quando nós acompanhamos a história de Moisés, você percebe que Deus, ele tinha todos os pontos ligados. Ele recebeu o ensinamento da sua mãe a respeito de um único Deus, mas com os egípcios, melhor educação, melhor treinamento de guerra, de liderança. Então em determinado momento Deus chama para ele e fala: liberta o meu povo. A mesma coisa a gente vai ver com Barnabé. O lugar em que Barnabé nasceu, a tribo que ele fazia parte, os seus relacionamentos, tudo isso estava sendo muito cuidado por Deus, para que ele pudesse ser usado de forma tremenda e de maneira poderosa. Interessante porque Barnabé significa filho do encorajamento, filho da consolação. E esse apelido é dado a Barnabé por causa desse jeito dele de encorajar todo mundo, desse jeito dele de apoiar as pessoas, desse coração bondoso. Por causa disso ele recebe esse apelido de Barnabé. Barnabé é citado só em Atos 29 vezes. Nas cartas paulinas, inúmeras vezes. Sabe o que isso representa? Ele foi um homem que marcou a sua geração. Ele foi um homem que contribuiu para que a igreja de Cristo fosse fortalecida e influenciasse as nossas vidas até o dia de hoje. Ao olhar então para Barnabé, eu quero destacar aqui características. Eu quero destacar na vida dele o que é que fez de Barnabé um homem tão incrível. O que fez Barnabé viver uma vida inspiradora que o próprio apóstolo Paulo vai imitar Barnabé?
E o jeito de Paulo falar, o jeito de Paulo liderar, como ele conduziu, todo completamente influenciado por esse homem. Então, quais são as características que esse homem tem? Porque eu quero ter, porque eu quero viver uma vida contagiante. Eu quero ser um cristão inspirador. Eu não posso ser uma pessoa triste, amargurada, entristecida, abatida, angustiada. Eu não posso ser uma pessoa que é digna de dó nessa sociedade, não. Por quê? Porque se eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, se o meu passado ficou no passado, e se Ele fez nova todas as coisas, se eu sou uma nova criatura, se o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, habita em mim, se eu carrego dentro de mim o Espírito Santo de Deus, se eu tenho o fruto do Espírito, que é paz, amor, bondade, mansidão, alegria, então eu preciso viver uma vida contagiante. Jesus era alguém que andava por aí, as pessoas olhavam para Ele e diziam: eu quero andar com Ele, eu quero estar perto dele. Jesus, ele se locomovia numa velocidade incrível, mas a multidão estava sempre ali ao lado dele. As crianças queriam ficar perto de Jesus, tamanha a inspiração que Jesus Cristo é. Então há uma grande incoerência entre o cristianismo apresentado por Jesus e o cristianismo vivido por muitos cristãos hoje em dia. Tem muito cristão que as pessoas olham para eles e dizem assim: olha, eu não quero ser como você. Você sempre está reclamando, você sempre está aí com a cara fechada, sempre se fazendo de vítima, sempre com essa cara desse jeito, sabe? Eu não quero ser como você, você não tem uma vida inspiradora. Quando você chega perto, você suga a energia de todo mundo, você sempre quer ser o centro das atenções. Eu não quero ser como você, mas essa não era a vida de Jesus Cristo. As pessoas queriam ser como Ele, as pessoas queriam segui-lo, as pessoas queriam imitá-lo, as pessoas queriam estar perto dEle, e é sobre esse cristianismo que nós devemos viver. Querido, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você tem o próprio Deus dentro de você. Sabe o que isso significa? Não há nenhum problema onde você trabalha que não tenha solução. Não há nada que você esteja vivendo que não tenha solução. É só você clamar ao Senhor e pedir para Ele te usar, e Ele vai trazer direção, Ele vai trazer resposta, Ele vai mudar aquela situação. Isso é ser um cristão contagiante. Isso é viver um evangelho inspirador. Querido, não chora, Deus vai enxugar suas lágrimas, sabe? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Querido, você está enfermo, mas toda doença tem um prazo de validade, sabe? Jesus Cristo está voltando, Ele vai nos buscar. Isso é ser um cristão inspirador. Então nós queremos olhar para a vida de Barnabé, nós queremos aprender com ele quais são as características que ele tinha, porque nós queremos ter também. Amém, igreja? E a primeira característica que eu vejo em Barnabé está lá em Atos capítulo 4, verso 36. Abra em Atos, mantenha em Atos, porque nós vamos ler alguns versículos nesse livro, e eu quero que você não só leia, mas anote aquilo que Deus vai falar com você. A primeira coisa que eu vejo em Barnabé é que ele era extremamente generoso. Olha o que diz o capítulo 4, verso 36. José, olha aí o nome dele, não é Barnabé, é José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos discípulos. Por José ou Barnabé ser levita, ou seja, da tribo lá dos levitas, significava que ele não era um homem de muitas posses, significava que ele não era um homem muito rico. Ou seja, quando esse homem que não tem muitas posses, ele vende o que ele tem para abençoar o reino, para financiar o reino, ele nos ensina o que é a verdadeira generosidade. Sabe por quê? Porque dar às sobras não é generosidade. Só é generosidade quando dói. Só é generosidade quando o seu corpo entra em colapso, quando a sua carne fica gritando para o teu espírito: o que é que você está fazendo? Se você entregar isso, o que a gente vai fazer? Só é generosidade quando aqueles que estão ao seu redor começam a olhar para você e pensar: meu Deus, eu preciso impedir isso daqui. Porque é isso que esse homem está fazendo. Ele não está dando as sobras, ele não tem 100 terrenos e está dando um dos 100, ele não está entregando o que ele não usa, não, ele está pegando aquilo que ele tem. Sabe por quê? Porque esse texto aqui, ele acontece logo em seguida ao Pentecostes.
E lá em Atos 2 fala que a comunidade dos crentes daquele tempo, eles tinham tudo em comum e ninguém tinha falta de nada. Era uma agenda cheia, sabe? Era uma igreja que tinha muito compromisso. A Bíblia diz que todos os dias eles estavam no templo e na casa, repartindo o pão. A questão, querido, não é a agenda cheia ou a agenda vazia, porque ninguém aqui nessa manhã, ninguém, absolutamente ninguém tem uma agenda vazia. A grande questão é, o que a sua agenda está produzindo na sua vida? Porque tem gente com a agenda cheia, mas que está destruindo a família. Tem gente com a agenda cheia que está distante dos filhos. Tem gente com a agenda cheia que está se matando aos poucos. Tem gente com a agenda cheia que está destruindo o emocional. A questão não é se você tem uma agenda cheia ou não, porque todos nós temos, mas é o que você está colocando na sua agenda, como você ocupa o seu tempo, porque a agenda dessa igreja produzia muitos frutos. Ninguém tinha falta de nada, eles tinham tudo em comum, um cuidava do outro. Sabe, era uma família unida, um estava com o outro o tempo todo, cuidando, protegendo e guardando. E este homem me ensina a respeito da generosidade, porque ele é como um agricultor que planta uma sementinha e está esperando Deus mandar a chuva para a semente crescer, para que ela possa gerar uma árvore e essa árvore possa gerar frutos. Quando ele pega o terreno dele e semeia o terreno dele, ele sabe, ninguém é mais generoso do que Deus. Ninguém compete com Deus. Toda vez que você tentar ser mais generoso do que Deus, Ele vai ganhar de você. Então ele entende que aquele terreno é uma semente. E é isso que a Bíblia nos ensina de capa a capa. Dinheiro é uma semente, dinheiro não é comida. Muito cristão vive na miséria, muito cristão passa dificuldade. Por quê? Porque ele come a semente. Semente foi feito para você semear. E quando você planta uma semente, aquilo vira uma árvore, e aquela árvore gera muitos e muitos frutos. Então mesmo que você coma do fruto, ainda terá fruto para você semear. Ainda que a sua família coma do fruto, ainda haverá fruto para você repartir. Essa é a lógica do reino de Deus. A semeadura, a generosidade, a mesma proporção que você honra o Senhor, você será honrado por Ele. E tem muitas pessoas que honram o Senhor com seus lábios, cantam, adoram, louvam, engrandecem. Há muitas pessoas que honram o Senhor com o seu tempo, eles dedicam o seu tempo, eles estão servindo. Mas há poucas pessoas que nos dias de hoje têm honrado ao Senhor com os teus recursos. E é por isso que não são honradas na mesma proporção. A Bíblia diz lá em Provérbios 3, honre ao Senhor com os teus bens e os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Celeiro farto fala de provisão para o presente. Você entra no celeiro, pega o trigo, faz o pão. Barril transbordando é porque a uva estraga, mas se você transforma em suco, em vinho, aquilo vai durar por décadas e anos. A mesma proporção que você honra a Deus é a proporção que Ele te honra. A Bíblia diz que aquela mulher que quebrou o frasco de perfume, e ela quebra para não sobrar nada. Ela, se tivesse aberto, pode ser que ela guardava um pouquinho, mas ela quebrou para não sobrar nada, e ela derrama 300 denários, o salário de um ano, sobre Jesus. Jesus falou, onde a sua história for contada, na verdade, onde o evangelho for contado, a sua história será narrada. A mesma proporção que você honra a Deus é a proporção que Ele te honra. Nenhum pai vai colocar a chave de um carro na mão de um filho que não tem habilitação. Nenhum pai vai dar uma faca para um filho que não tem maturidade. Deus não vai dar recurso para quem idolatra o recurso. Deus não vai dar dinheiro para quem não tem o coração ajustado. A mesma proporção que você honra ao Senhor é a proporção que Ele te honra. E aqui eu aprendo com Barnabé que se eu quero ser um cristão inspirador, eu preciso ser generoso. Agora ninguém vai ser generoso no muito se não é no pouco. Eu vejo muitos cristãos falando assim, não, porque se eu ganhar muito dinheiro, aí eu vou doar muito dinheiro. Mentira, porque se você não doa sobre o que você tem hoje, quando você ganhar muito, você não vai querer doar muito. Da mesma forma que você gasta muito hoje, quando você ganhar muito, você vai gastar mais ainda. Então você está dizendo para Deus, não Deus, então me dá o recurso que eu vou ser generoso. Ele está dizendo para você, seja generoso primeiro, então eu te dou o recurso. Seja fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito. Seja generoso com o que você tem nas mãos. Você tem um pão, doa o pão. Você tem um copo de água, faça o exercício de doar o copo de água. Você tem 10 camisas, faça o exercício de doar uma camisa.
Começa onde você está, com o que você tem, e então Deus vai te ensinando a fazer mais, sabe? Eu olho para Abraão, quando Deus pede para ele sacrifica Isaac, e a gente pensa, e nós pensamos que Deus faz isso com a gente, do nada ele pede Isaac, não. Ele primeiro pediu, sai da sua terra, sai da sua parentela. A fé, ela é crescente, a entrega é crescente, a generosidade é crescente, mas se você não começar a exercitá-la, você nunca vai chegar nesse nível, sabe? Aqui no Brasil tem uma organização chamada Life Shape. Essa organização, ela é fundada pelos norte-americanos com o propósito de incendiar o brasileiro na liderança. Então ela pega cristãos, investe no cristão na liderança e envia esse cristão para a política, para o mundo empresarial e para as igrejas. Só que essa ONG é sustentada pela família Trude. A família Trude é dona da maior rede de fast food dos Estados Unidos, maior até que o McDonald's, a Chick-fil-A. A Chick-fil-A, ela é maior nos Estados Unidos, o McDonald's ganha no mundo, mas nos Estados Unidos é a Chick-fil-A. Essa família é uma família cristã. Essa família decidiu não abrir as suas lojas nos shoppings aos domingos, porque domingo é inegociável. Então se você for em qualquer shopping dos Estados Unidos, a Chick-fil-A vai estar fechada, porque domingo é inegociável. Essa família decidiu viver com 10% do lucro da empresa e doar 90% do lucro dessa empresa. Sabe o que acontece? Eles têm projetos no mundo inteiro. Eles têm projetos no mundo inteiro, mas sabe quem é essa família? É a família que o presidente dos Estados Unidos manda descer um helicóptero no jardim da casa deles para buscá-los no dia da posse do novo presidente. É a família mais influente dos Estados Unidos. Um homem e uma mulher de Deus que falam português, serviram como missionários no Brasil durante grande parte do seu tempo, mas que Deus os fez prosperar, porque na mesma proporção que você honra, você honra. A segunda coisa que eu vejo aqui em Barnabé é que ele é um agregador de pessoas. Olha o que o texto vai dizer agora no capítulo 9, você pode saltar alguns capítulos, capítulo 9, verso 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos. De quem que o texto está falando? De Saulo. Mas todos estavam com medo, porque Saulo era o maior perseguidor de cristãos. Saulo era o perseguidor da igreja, então a igreja estava com medo. Não acreditando que ele fosse realmente um discípulo, a igreja estava pensando que aquilo ali era uma armadilha, que Saulo estava fingindo uma conversão para poder capturar os líderes da igreja. Então Barnabé levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira ao Senhor, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente o nome de Jesus. Sabe quem é Barnabé? Um agregador de pessoas. É alguém que pega uma pessoa que ninguém quer ela por perto. É alguém que pega uma pessoa que todo mundo despreza, e alguém que diz assim, eu coloco a minha mão no fogo. Pode ser mesmo que ele traia, pode ser mesmo que ele magoe vocês, mas olha, eu estou vinculando o meu nome ao nome dele, eu estou vinculando a minha credibilidade a ele. Sabe, hoje em dia, nós cristãos, por muito menos nós excluímos as pessoas das nossas vidas, por muito menos nós deixamos as pessoas de lado, sabe? Aqui Barnabé está correndo um risco gigante, porque se a conversão de Saulo não é genuína, Saulo vai mandar prender todos aqueles cristãos, Saulo vai acabar com a liderança da igreja primitiva, mas Barnabé é um homem que tem discernimento espiritual, e ele entendeu que a conversão era genuína e verdadeira, e ele falou, eu vou colocar minha mão no fogo por ele. Querido, eu e você, presta atenção aqui, todos nós tivemos alguém que um dia nos agregou. Todos nós tivemos alguém que um dia pagou o preço para nos inserir. Todos nós temos alguém que um dia colocou a mão no fogo por nós. Agora, por que que eu e você, por muito menos, excluímos as pessoas, dizemos, não, eu não vou levar essa pessoa nessa festa, não, porque pode ser que ela gere um constrangimento lá. Barnabé estava correndo o risco de Saulo mandar prender, e a gente, pelo medo de ser constrangido, exclui as pessoas da vida da gente. Não, mas e se fulano fechar a cara? E se ciclano der uma má resposta? E se fulano não se comportar adequadamente? Então eu prefiro deixar essa pessoa de lado do que agregar ela. Querido, se um dia alguém pagou o preço por você, o natural é que você não pare, o natural é que você não retenha, mas que você faça o mesmo pelos outros.
O natural é que você pegue alguém pelas mãos e leve, olha, fulano está comigo. Talvez ele não está com a roupa apropriada, mas ele está comigo. Talvez ele não saiba falar, mas ele está comigo. Talvez ele vai se comportar mal aqui nesse lugar, mas ele está comigo. É isso que um cristão contagiante faz. Ele agrega. Ele paga o preço. São pessoas, não são objetos, são pessoas. Ele paga o preço do constrangimento. Um cristão maduro paga o preço do constrangimento. A terceira coisa que eu aprendo com Barnabé é que ele era um evangelista nato, um discipulador por essência. Capítulo 11 agora, olha o que o texto diz no verso 22, ele era um homem bom, cheio do Espírito, cheio de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor através da vida dele. Só tem como você acrescentar vidas ao Senhor através da sua vida, se você é inspirador. Ninguém vai dar credibilidade para você se você não vive, se você não demonstra o que você está falando. Não tem como você acrescentar vidas ao Senhor se você exclui pessoas, se você deixa as pessoas do lado. Aquelas pessoas que você está excluindo são justamente as pessoas que você poderia estar apresentando a Deus, mas que você está excluindo porque elas não são como você, não pensam como você, não agem como você. O texto diz que muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Deixa eu te perguntar, quantos anos você tem? Multiplica isso por 365 dias. Quantos dias você já viveu até hoje? Agora me responda, quantas pessoas você já levou ao Senhor? Quantas pessoas lá no céu irão testemunhar, dando graças ao Senhor pela sua vida? Olha, hoje estou aqui por causa de fulano que não desistiu de mim. Sabe, eu só estou aqui hoje como o pastor dessa igreja, pregando para vocês, porque um dia alguém não desistiu de mim. Porque as pessoas iam me buscar em outra cidade para vir aqui nessa igreja. Eu morava em Betim quando era criança. Mas todo final de semana alguém ia me buscar para que eu pudesse estar aqui. Todo final de semana alguém me levava para sua casa, para eu dormir lá, para que no domingo de manhã eu pudesse estar aqui. E todos os domingos, após o culto, alguém me levava em Betim para que eu pudesse estar aqui. Cadê essa geração de homens e mulheres que pagam o preço, mas não desistem das pessoas? Cadê essa geração? Sabe por quê? Porque hoje a gente faz um convite, e se a pessoa diz que não, você deixa para lá. Hoje você faz um convite, mas se a pessoa não vai na sua célula, não vem na igreja, você desiste dela. Querido, nós trouxemos aqui um pastor chamado Léo Matos. Ele hoje é um grande homem do Senhor, mas na sua infância ele conviveu com muitos cristãos que nunca pregaram o evangelho para ele. Sabe o que aconteceu? Na sua adolescência ele se envolveu com as drogas. E não só foi um grande usuário, como também passou a vender drogas. E quando na sua juventude ele se converte, sabe o que ele fez? Ele foi a cada um dos seus amigos de infância e ele fez uma pergunta: por que você não falou de Jesus para mim? Você tem noção do que eu passei? Você tem noção do meu sofrimento? Você tem noção que eu poderia não ter saído desse mundo e que você poderia ter evitado isso se lá você tivesse falado para mim desse Jesus que muda vidas? Por que você não falou de Jesus para mim? Sabe, eu vejo que no final da vida duas coisas podem nos acontecer. Uma são as pessoas que a gente ama nos questionando por que nós guardamos dentro de nós algo que podia mudar a vida delas para todo sempre. E a segunda coisa que pode nos acontecer, uma é as pessoas te questionando, e a segunda é as pessoas agradecendo a Deus porque um dia você não desistiu delas. Não foi fácil para eu chegar onde eu estou, foi muita insistência, foram muitos convites, foram muitas idas e vidas a Betim, foi muito constrangimento ao abrir casas para que eu pudesse ficar. Não foi fácil, tem um preço a se pagar, mas hoje eu posso aqui testemunhar semana após semana, agradecendo a Deus pela vida dessas pessoas que naquela época, quando eu era criança, eu podia até falar: nossa, fulano é insistente, nossa, fulano não desiste, nossa, fulano mais uma vez. Mas hoje eu posso agradecer a Deus pela vida dela, sabe?
mesmo que as pessoas achem que você é um cristão chato, insistente, pelinha, alguém que está pegando no pé, um dia essa pessoa vai te agradecer. Quando ela entender que você está dando para ela o maior presente da vida, maior do que qualquer carro, apartamento, maior do que qualquer coisa que você poderia entregar, um dia essa pessoa vai falar assim: muito obrigado, você é um herói na minha vida, porque você nunca desistiu de mim. Então um cristão contagiante é alguém generoso, é alguém que não olha só para o seu umbigo, para a sua dor, para a sua necessidade, mas é alguém que está olhando para o próximo e pensando: como é que eu alivio, como é que eu ajudo? Como é que eu esclareço isso aqui para fulano não ficar pensando um monte de coisa na cabeça dele? Como é que eu carrego ele? Como é que eu suporto ele? É alguém que agrega pessoas. Não, vem cá, vamos ali lavar o carro comigo. Não, vem cá, eu vou encontrar com os amigos. Vem, poxa, mas será que eles vão me aceitar? Vai, você está comigo. Ah, mas eu não sei jogar tênis, eu não sei jogar bola, eu não sei fazer isso que vocês fazem. Não, eu vou te levar, a gente te ensina. Não, vamos jantar lá em casa. Olha, mas eu não sei me comportar, eu não sei como é que pego. Não se preocupa, você está comigo. Eu pago o preço por você, você está comigo. Eu vou te levar para o próximo nível. Eu vou levar você comigo. Aonde eu acessar, você acessa também. Aonde eu estiver, você vai estar também. Quem me ama vai te amar. Quem me aceita, aceita você também. Vamos comigo. Um cristão contagiante é alguém que evangeliza, que discipula. Em quarto lugar, ele é um potencializador de pessoas. Capítulo 11, verso 25, o texto diz: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Barnabé não é só aquele que paga o preço dizendo: podem aceitar Saulo porque ele é um homem de Deus. Mas Barnabé é aquele que vai buscar Saulo e vai falar: você vai trabalhar comigo, você vai viver comigo, você agora vai fazer parte dos meus projetos. O que eu fizer, você vai fazer também. Barnabé é um homem que agora não vai trabalhar sozinho, mas ele vai potencializar aqueles que ele trouxe para perto. Tudo que você sabe porque alguém te ensinou. Esses dias eu vi um meme muito engraçado de um adolescente zoando o pai e a mãe, porque o pai e a mãe chegava lá e falava assim: você pode me ensinar a mexer nesse aplicativo? Ou você pode me ensinar a mexer aqui no computador? Aí o adolescente fazia uma cara de deboche, tipo assim: nossa, como é que pode não saber fazer essas coisas? E aí o meme falava: olha, mas um dia o seu pai e a sua mãe ensinou você a colocar uma colherzinha na boca, e eles nunca fizeram um deboche por isso. Um dia o seu pai e a sua mãe te ensinou a ir no banheiro, e eles nunca debocharam de você por isso. Tudo que você sabe, seja humilde, alguém te ensinou, você não sabia fazer nada. Você não sabia nem ficar com o pescocinho em pé. Até isso alguém te ensinou. Te ensinaram a falar, te ensinaram a andar, te ensinaram a Bíblia. Mas qual foi a última vez que você potencializou alguém? Sabe, a Bíblia é um livro que contém 66 aqui livros, são divididos em duas partes. Aí tem o número grande, número pequeno. Uma pessoa que não sabe nada sobre a Bíblia fica perdida. Você fala: abre em Atos capítulo 30 ou 20 ou 10, e a pessoa não sabe. Qual foi a última vez que você ensinou para ela que o númerozão grandão aqui é o capítulo e o número pequenininho é o versículo? Não estou falando de angiologia, soteriologia, escatologia. Não estou falando dos 4 cavaleiros do Apocalipse, não, estou falando de coisas simples. Olha, a Bíblia é dividida em duas partes, antes e depois. 39 no antes, 27 no depois. Quando o pastor falar, abre lá no 39, é o número grande. Versículo 5 é o número pequeno. Qual foi a última vez que você falou: olha, todos os parágrafos que começam com uma letra garrafal, maiúscula, negrito, é porque está começando um assunto novo, uma perícope nova? Qual foi a última vez que você falou: deixa eu te ensinar a orar? Vem cá, orar é assim, você vai conversar com Deus. Qual foi a última vez que você ensinou uma pessoa a se relacionar com Jesus? Não se esqueça de que tudo o que você sabe foi alguém que te ensinou. Eu quero que você lembre o seu processo de conversão. Lembra quem foi que te levou a Cristo. Lembra o quanto que essa pessoa investiu em você. Lembra o quanto que ela se dedicou para que hoje você pudesse estar aqui. Lembra de quantas pessoas te ensinaram a digitar. Algumas nem era digitação. Era o quê?
datilografia. Quantas pessoas pararam para te ensinar? A, S, D, F, G, A, S, D, lembra disso? Quantas pessoas ensinaram você a mexer num computador? Deu ruim, Alt F4, Ctrl Alt Del. Quantas pessoas ensinaram você a entrar no DOS para reiniciar a máquina? E agora você não tem paciência para potencializar as pessoas? Um dia alguém pegou você como estagiário, que não sabia nada, só errava, só dava trabalho, investiu em você, você cresceu, você agora acessa outros lugares, mas não, você não tem paciência com o outro. O outro é difícil, você não foi, né? O outro é, mas você não foi difícil. O outro dá trabalho, você não deu trabalho nenhum. Então um cristão contagiante é alguém que investe, que forma pessoas. A quinta característica de Barnabé é que ele era um homem extremamente confiável. Atos 11, 29, o texto diz: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar uma ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando as suas ofertas pelas mãos de Barnabé. Uma igreja levanta uma oferta, coloca na mão de Barnabé e manda ele levar. Olha o quão confiável Barnabé é. Porque você não tem coragem de colocar o seu dinheiro na mão de uma pessoa que não é confiável. Você não tem coragem de colocar o seu cartão de crédito na mão de uma pessoa que não é confiável. Mas aqui esse homem é um homem tão confiável que toda a oferta daquela igreja foi colocada nas mãos dele, porque a igreja sabia que ele não ia usar o dinheiro de modo indevido. A igreja sabia que ele administraria de modo correto, por isso a igreja confiou nele. Agora, será que eu e você somos pessoas confiáveis? Será que você é digno de alguém pegar a chave do carro dela, colocar nas suas mãos e falar assim: olha, se você precisar pode usar? Será que você é digno de alguém pegar a chave do seu apartamento, da sua casa, te dar uma cópia e falar assim: olha, eu não vou estar aqui, se você quiser você pode ir lá? Será que você é digno de alguém confiar em você para te dar uma tarefa e uma missão, porque ele sabe que você vai concluir aquilo? Quão confiável você é? Porque às vezes você não expressa confiança nem dentro de casa, com seus familiares, quem dirá na rua. Mas nós precisamos crescer na confiança. Nós precisamos demonstrar que somos confiáveis e de fato honrar toda a confiança que é depositada em nós. Se alguém te deu uma tarefa, é porque acredita em você. Se alguém te deu uma missão, é porque confia em você. Se alguém marcou um encontro com você, ele está esperando que você chegue lá no horário. Agora, se alguém tem que ficar te lembrando do encontro, te ligando antes do encontro, é porque não confia em você. Honre a confiança, seja uma pessoa confiável. Em sexto lugar, Barnabé era um homem que sabia transicionar a sua liderança. Ele não tinha apego. Olha o que o texto diz no capítulo 13, verso 43. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos seguiram Paulo e Barnabé. Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja. Sabe o que eu quero te mostrar aqui? Eu não sei se você percebeu. Até o capítulo 13. Do capítulo 4 ao capítulo 13, você tem Barnabé e Paulo. Do capítulo 14 em diante, e em toda a Bíblia, Paulo agora sempre vai vir em primeiro lugar. Sabe por quê? Sabe o que Barnabé fez? Ele foi lá, pegou Paulo, apresentou Paulo, colocou Paulo no seu grupo, formou Paulo, treinou Paulo. Agora ele está falando: Paulo, você é o líder. Agora você lidera. E aí Barnabé, ele se retira da liderança e ele faz com que Paulo agora assuma a liderança. E olha o que o texto diz no capítulo 14, 23, que Paulo vai designar presbíteros para cada igreja. Ou seja, aquilo que Paulo recebeu de Barnabé, Paulo já começou a fazer com novos presbíteros. Aquilo que Paulo recebeu de Barnabé, Paulo vai fazer com Tito, Timóteo, Silas, Epáfras. Ele vai dar continuidade. Paulo não tem apego, e nem Barnabé tem apego ao título, à função, ao cargo, não. Eles entenderam a missão, e por isso eles então fazem as transições, enviam as pessoas.
A sétima característica de Barnabé é que era um homem que sabia perdoar. No capítulo 15, verso 36, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente. Por quê? Porque João Marcos havia abandonado eles na hora que eles mais precisaram. E aí então Barnabé está dizendo o seguinte: olha, eu já perdoei João Marcos. Paulo, você já perdoou? Se você já perdoou, vamos dar uma segunda chance para ele. Aí o apóstolo Paulo não quer dar uma segunda chance para ele. Só que lá na frente, mais tarde, o apóstolo Paulo vai entender o que ele fez e vai corrigir o seu erro. Mas aqui não. Aqui Barnabé vai pegar João Marcos e vai levar com ele. Por quê? Porque Barnabé perdoou verdadeiramente o João. Porque Barnabé está dando uma segunda chance para ele. Agora é interessante, né? Porque o apóstolo Paulo também não recebeu uma segunda chance. Não era ele o maior perseguidor da igreja? Não era ele o maior perseguidor dos cristãos? Não foi Barnabé que deu para ele uma segunda chance, dizendo: olha, você pode viver uma vida nova? Você pode demonstrar algo novo, você pode viver algo novo? Não foi Barnabé que fez isso com ele? Agora, por que ele não consegue nessa instância fazer a mesma coisa? Mas Barnabé nos ensina sobre o valor do perdão. Querido, eu tenho certeza absoluta que você já recebeu uma segunda chance. Todos nós já recebemos. Talvez não só uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Por que você não quer dar uma segunda chance? Por que você também não quer perdoar? Por que quando é com você, você é digno da segunda chance, mas quando é com outro, ele não é digno da segunda chance? Porque quando é com você, você tem todas as justificativas para pedir perdão e receber o perdão, mas quando é com outro, você tem todas as justificativas para não perdoar. A balança está desregulada. Se você recebeu o perdão, você precisa perdoar. Se você recebeu uma segunda chance, você precisa dar uma segunda chance. Ser cristão contagiante é isso. Porque se você não perdoa e não dá a segunda chance, você vai virar uma pessoa rancorosa, amargurada, abatida, entristecida. Isso vai ser como um câncer que vai sugar toda a sua energia. Você vai se tornar refém, escravo disso. Então perdoa, libera, dá uma segunda chance. Em oitavo e último lugar, Barnabé era um homem que deixou um grande legado para a igreja cristã. João Marcos escreveu Marcos, aquele menino que ninguém dava nada por ele, aquele menino que falhou, que errou, que não teve maturidade emocional, que ficou com medo e fugiu. Paulo escreveu mais de 13 cartas. João Marcos deixou um legado, apóstolo Paulo deixou um legado. Só que um legado maior ainda, quem deixou foi Barnabé, que investiu na vida de 2 jovenzinhos, que ninguém dava nada por eles, e que potencializou essas 2 pessoas, para que essas 2 pessoas fizessem a diferença. Sabe, é tão lindo ver o evangelho, porque quando você olha para o apóstolo Paulo, você vê Barnabé. Apóstolo Paulo chamava Tito de filho na fé, porque talvez era assim o seu relacionamento com Barnabé. Apóstolo Paulo chamava Timóteo de seu filho, porque era isso que ele havia vivido com Barnabé. Apóstolo Paulo pega Tito, um jovenzinho, coloca em Creta e fala assim: a razão de tê-lo colocado em Creta foi para que você colocasse em ordem todas as coisas. Um jovem, agora assumindo uma igreja para organizá-la, porque foi isso que Barnabé fez com ele. Apóstolo Paulo olha para Timóteo e fala assim: não tenha vergonha da sua juventude, e que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas ser exemplo na palavra, na fé, na pureza e no procedimento. Outro jovenzinho sendo potencializado pelo apóstolo Paulo. Foi assim com Silas, foi assim com Epáfras, e Tito, Timóteo dão continuidade a isso. Na carta que esses homens escrevem, eles falam assim: tudo que vocês ouviram de homens fiéis, compartilhem com homens fiéis, para que eles continuem compartilhando com homens fiéis. E foi assim que o evangelho chegou a nós. Por causa de um cristão inspirador, contagiante. Eu
Eu quero que você reflita hoje sobre a sua vida com Deus, sabe por quê? Porque o sol está lá fora para todo mundo, é verdade ou não é? Mas tem gente que não toma sol, tem gente que se queima no sol. O nível da sua exposição ao sol é você que decide. A torneira está aberta, a água está saindo, mas o quanto você está acessando dessa água é você que decide, é você que escolhe. Então eu queria que você refletisse, porque não tem como você falar que é cristão, que nasceu de novo, que Jesus fez nova todas as coisas, que você tem o próprio Deus dentro de você, o fruto do Espírito, se você é rabugento, amargurado, entristecido, angustiado. Sabe qual é o fruto do Espírito? A alegria. Sabe qual é o fruto do Espírito? A paz. Então sabe quem é o cristão? Aquele que está passando uma luta gigante, mas não perdeu a alegria. Alguém que está passando um problema muito grande, mas ele está em paz. Alguém que tem um exército contra ele, mas ele vai marchando, louvando ao Senhor. Aí todo mundo que está perto olha para ele e fala: como? Eu também quero ser assim. Como? Eu também quero viver essa vida. Mas está aí você dizendo: gente, me imita. As pessoas olhando para você: eu imitar você? Você briga com todo mundo, você está sempre com a cara fechada, você está sempre vivendo uma vida digna de dó. Eu não quero a sua vida, eu não quero ser como você. Aí você vê Jesus, que as multidões andavam quilômetros e quilômetros no deserto para estar pertinho dele. Que Zaqueu, um homem rico e próspero, subiu numa árvore só para ver um pouquinho mais ele. Que Mateus, um cobrador de impostos, uma vida estável, abriu mão para ser amigo dele. Que Pedro, um empresário bem sucedido daquele tempo, abriu mão dos seus barcos e da pesca para estar junto dele. Um homem que as crianças queriam estar com ele o tempo todo. Um cristão contagiante. Sabe o que esse mundo precisa hoje? De gente que contagia, de gente que inspira. Eu quero ser alegre como você é. Eu quero ser feliz como você, eu quero ter a paz que você tem, eu quero ter a sabedoria que você tem, eu quero ter o discernimento que você tem, eu quero saber lidar com os problemas como você lida. Você lida tão bem com os problemas, eu quero aprender com você. E aí o apóstolo Paulo diz assim: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Só tem como você ser um cristão contagiante se você tomar a decisão de imitar a Cristo, de ser como Ele era, de ter a mesma frônesis que houve em Cristo Jesus. E eu quero orar com você. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos ajude como igreja. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude como família, como corpo de Cristo. Eu quero pedir que o Senhor nos faça de novo, Pai. Faça nova todas as coisas. Nos dá uma mente nova, um coração novo. Nos dê uma visão nova, uma audição nova, nos dê um falar novo, Pai. Nós queremos ser generosos como o Senhor é, que quando foi multiplicar o pão, multiplicou com tanta generosidade que ainda sobraram 12 cestos cheios de comida. Que quando aquela viúva pediu um pouquinho de azeite, o Senhor fez a casa dela transbordar de azeite. Que quando foi nos salvar, nos deu o seu melhor, que era o seu próprio filho. Nós queremos ser generosos como o Senhor é. Nós queremos ser potencializador de pessoas. Nós queremos agregar o outro. Nós queremos poder investir em vidas, ó Pai. Por favor, nos ajuda nessa manhã. Arranca do nosso coração toda raiz de amargura, toda raiz de tristeza. Tira do nosso coração, Pai, tudo que não vem do Senhor. E que no nome santo de Jesus Cristo, no poder que há, Senhor, no seu nome, que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida de cada pessoa que aqui está, e que essa pessoa receba o fruto de modo completo, Deus. A paz, a alegria, o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, são as Tuas características, é o Teu caráter. Nos dê o Teu caráter, nos dê as Tuas características. Nós queremos ser imagem e semelhança do Deus do qual nós servimos. Nós queremos viver uma vida inspiradora. Faça dessa igreja uma igreja inspiradora. Faça de cada crente dessa igreja um crente inspirador. E que juntos nós possamos
unir as nossas vozes para dizer: Belo Horizonte, nos imite, porque nós imitamos a Jesus Cristo. Minas Gerais, nos imite, porque nós imitamos a Cristo. Brasil, nos imite, porque nós somos imitadores do Senhor. Nações, nos imitem, porque nós imitamos o Deus Criador dos céus e da terra. A começar em nós, a começar hoje, essa grande transformação. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz: